Boa noite. Gente, a gente vai começar a live, a agenda astromântica, trazendo todos os trânsitos. Vou chamar a Dê, peraí, só um minutinho. Vamos ver aqui a Dê. Bom, Oi, olá. olá! Tudo bom, Babi? Tudo bom, Dê? Tudo ótimo, graças a Deus. Ajeitar aqui. Olá, Oi, pessoal, Luiz. Oi, Ana meninas. Laura. Sejam bem-vindas, meninas. Boa noite, Aline, Aline, Fabi. Fabi. Dando um oizinho pra vocês. Semana começando. Vamos pegar esses Vamos lá. trânsitos, usar ao nosso Bastante favor. coisa, exatamente. Bastante coisinhas, Boa. né, essa semana. Mas uma Tem semana bastante coisa. bem Acho que é fluida, né? Temos os nossos fluida. desafios, mas, assim, são as coisas que vão acontecendo tudo dentro de um esperado, né, Babi? Nada do É, que a nada gente de. já não tenha enfrentado nas últimas semanas. Não, não, a gente já começa o mês realmente. É, Nene, obrigada. É, saindo do mês de agosto, realmente, né? A pessoa fala, Uhum, ai, agosto, mês do desgosto. A gente tá uhum. saindo dessa vibe de agosto real. Gosto, exatamente. Vamos começando então, Babi. Acho que já Vamos podemos lá dar o passar início, pro né? pessoal tudo que a gente tem aí. Uhum. Perfeito. Comentar só um pouquinho mais, né, sobre a energia da Lua, talvez, que ainda vem vindo, né, que a gente já trouxe semana passada, que é a Lua Nova em Virgem, né? Então, a Lua Nova em Virgem aconteceu ontem, então essa lunação ela ainda tá bem no boom dela, né? Tá Tá no acontecendo nesse ápice. momento para que a gente consiga trabalhar essa força, né, da lua nova. A lua nova ia plantar novas sementes em Virgem, é das melhorias, né, de trazer bons resultados. Então, melhorar os nossos hábitos. Então, uma coisa que é interessante da gente se perguntar tanto hoje quanto agora no início dessa semana é a casa que a gente tem em Virgem, né? Como que a gente pode passar por melhorias ali, ou como que a gente pode trabalhar as questões de Virgem, né, Babi? Que são essa Sim. questão da nossa saúde física, do trabalho, rotina, né, dia a dia, como que a gente pode implementar novos hábitos, inserir uma atividade física, ou melhorar um pouco a nossa alimentação, enfim, trazer melhorias para que a gente possa se comprometer e planejar e executar melhor essas questões da nossa vida, né, Babi? Essa força da Sim, lua nova em Virgem tá aí com todo vapor até que a tá gente passe mesmo. por todas E as não fases. sei vocês, mas a gente já começa a sentir. Pelo menos eu Aham. fico mais disciplinada. Não sou uma pessoa muito disciplinada, mas então Aham. assim, eu me sinto mais disciplinada, Uhum, mais do que uhum. o comum. A AD que tem a lua, né? Já Em sente Virgem uma deve estar. vibração. Socorro, né? Pede estrutura, né? Pede estrutura. E para mim é um conflito, né? Até essa semana eu ainda postei. Para mim, assim, eu tenho um Sagitário muito forte no meu mapa e eu tenho um Virgem muito forte. São signos que não batem muito bem, né? Enquanto um é super otimista, o outro é extremamente realista. Aí a gente tem que andar no equilíbrio. Com a lua em Virgem bombando, mas o legal é isso, né? Que essa semana tá justamente esse caminho, né? De Virgem até Sagitário nas fases da lua. Então a gente já começa com essa Maravilhoso. energia de pragmatismo, organização, né, praticidade, discernimento e vai caminhando rumo à fé, né, rumo ao otimismo, rumo a essa expansão sagitariana. A Então, expansão. até uma semana assim que a gente chama da força da vida adulta, né, Babi? Sim, é o quadrante da vida adulta. A Lene dizendo que É. é ascendente é em Virgem. Meu Deus, Uhum. Lene. Então vai sentir então esse mês aí todinho. Já É. procura aí no seu ascendente, a casa tudo direitinho, como que você, onde que você vai sentir tudo isso, né? Agora Uhum. também com Da essa semana de lua personalidade. nova, né? Uhum. Aí é Em Virgem. legal. Até assim, é uma época bem bacana de cuidar da saúde física e da estética mesmo, né? Criar algum É, tipo de porque ritual de beleza, porque o ascendente fala da forma como a gente se mostra. se mostra. Renovar guarda-roupa, né, Babi? É uma época bem legal para Aham. renovação de guarda-roupa, pegar algumas características, algumas dicas aí
Babi, maravilhosa para fazer a coloração também, Estamos fica a aqui, dica. exatamente. Fica É aí um a período dica, muito pessoal. legal. Coloração pessoal É, muito maravilhoso. Tem que é. fazer mesmo. Porque é um período bacana, inclusive, fica aqui a dica para todos os signos, né? Quando o Sol estiver passando no seu signo ascendente, né? Ele é um período muito bom para cuidar da imagem. Então, fazer uma coloração pessoal pode ser uma opção bem bacana para esse período, para que entenda Sim, com bastante como se certeza. valorizar, né? Como se autocuidar. Falando ainda desse quadrante, né, Babi? A gente está falando Sim, aí dessa questão de sair da sementinha, né, da lua ali nova que a gente exatamente. planta para fazer isso crescer e quando chega lá na lunação crescente, que é para o fim da semana, que vamos falar mais detalhadamente lá no sábado, a gente consegue fazer com que essa semente expanda, né? Com que essa semente ela realmente brote. Então a vida adulta é o quê? É encarar o que precisa ser feito, né? Os problemas vêm, as coisas vêm e Encarar virgem e mão na fazer, massa, mão na né? massa, pés no chão, né? Concretizar as coisas. E assim, Racionalidade, né? exatamente, ser racional, né, naquilo. E assim, virgem é prático. Então, a gente tem que encarar as coisas como elas são, né? O que é a vida adulta? A vida adulta não adianta a gente sentar e chorar, a gente tem que sentar e fazer alguma coisa, né? Porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Então, essa energia de lua nova em virgem é basicamente isso. Realismo, né? Vamos ser reais, vamos ver aqui, Ex- separar o joio do trigo, né? O que realmente importa, quais são as nossas prioridades aqui e a partir disso, a gente começa a executar rumo àquilo que a gente quer expandir, quer fazer crescer, né, Babi? Acho que essa é bem a energia Exatamente. dessa semana. Dessa semana inteira. Então, Uhum, é a gente tomar realmente pra gente o que tem que ser feito, analisar, uhum, não, só não é sentar e ficar jogado na BR, é você olhar para aquilo que incomoda, botar a mão na uhum. massa e trabalhar, né, Dê? Exatamente. Então, bora lá pro dia a dia, né, Babi? Isso, dia a dia da semana, começando aí pela segunda-feira. Segunda-feira, gente, da meia-noite até as 6h46 da manhã, a gente vai ter aí a lua fora de curso. Ótimo, porque vai ser só até as 6h45. Então, a Dormir. gente, durante a madrugada, gente, de meia-noite até as 6, todos aqueles cuidados com a lua fora de curso, que a gente sempre frisa aqui. Uhum, Tem destaque meu, tem post da D falando sobre uhum, isso. Deem uma olhadinha lá quais são as dicas que a gente passa para vocês, tá bom? uhum, E a partir disso, a lua entra em Libra. E a lua em Libra é uma uhum, lua bem fofinha. Assim, uhum. para mim é a segunda lua mais fofinha. A primeira é no meu signo maravilhoso, que é Câncer. E a segunda é em Libra. Então, fora isso, a gente tem vários aspectos durante o dia, mas no modo geral, gente, nós temos um dia que é bom para comunicação, para transporte, lida com documentos, com compras, Uhum, para inícios também, né? Se uhum, você uhum, quiser inaugurar alguma coisa, iniciar alguma coisa. A gente tem um aspecto que eu achei muito bacana, que é a Lua em Libra em conjunção com Mercúrio. Então, isso aí vai ser ali por volta da 1h10 da tarde. Então, uhum. esses aspectos são todos facilitados praticamente por esse aspecto, né, Lê? Uhum. Diálogo, né? Harmonia, diplomacia. Então, lembrando que Libra preza pelo equilíbrio, né? Inclusive beleza, arte, estética, tá tudo muito voltado para esse lado, assim. Então, a única coisa, né, Babi, que a gente tem ali ainda a tensão que a gente começou a sentir hoje, né, que é essa Vênus em Isso, oposição com Saturno. A gente tem aí muitos aspectos fluidos, porém, a gente pode existir, pode encontrar algum tipo de resistência em alguns aspectos, né, cobranças maiores ou sentir atrasos e limitações, né, em algumas áreas, exato. principalmente no que tange finanças e amor. Só que assim, como a Lua está em Libra e Mercúrio está em Libra, eles favorecem a diplomacia. Então, apesar de existir o conflito, a gente também consegue lidar com esse conflito de uma forma um pouco mais harmônica. Então, Exato. o desafio ele fica um pouco mais fácil de se lidar. Mas pode sim a Suavidade, né? Ele gente suaviza, né, Dê? suaviza, perfeito. Só assim, algumas coisas para cuidar, tá, gente? Que como a gente fica muito aberto à diplomacia, a gente pode ficar muito falar alguma coisa, se comprometer com coisas que a gente possa não cumprir. Então tem que cuidar isso, porque esse Saturno ele é comprometimento e responsabilidade. Então tudo Uhum. aquilo que a gente trouxer nesse dia, a gente tem que ter certeza de que aquilo é uma coisa que a gente vai conseguir honrar. Para quê?
para que lá na frente a gente não encontre esses conflitos. Às vezes ali naquela coisa de usar uma energia muito de estou sendo acessível, estou muito aberto às possibilidades, acabo me comprometendo com algo que na verdade não é o que eu gostaria. Então usar esse Exatamente. discernimento também é bem importante, tá? É um exemplo bem bacana, é aquele negócio de, ai, gente, ai, vou combinar aqui um jantar super bacana, porque, ai, quero ser, né? Porque Libras, Aham, né, a diplomacia, uhum, né, a uhum, comunicação favorecida, tá naquela vibe. Aí chega ali na frente, você se comprometeu, você vai se arrepender, porque não, no é, dia, você fala, poxa, é, e agora? Como é que eu cancelo isso? E aí a diplomacia já foi embora, aí vem esse é, Saturno cobrando você, e é uma você, situação bem chata. É só um exemplo, gente. Pode ser em é. vários outros setores, mas é para vocês É. entenderem como que funciona essa energia na segunda-feira. Outro E exemplo agora, desculpa, pode Babi, te falar. interromper, que me veio é na hora de negociação e preços, né? Às vezes a gente está ali no meio de uma conversa e acaba, sei lá, dando um desconto que na verdade nem deveria ter dado, mas a gente quer agradar Uhum, ou a gente quer. Então, assim, saber se valorizar, né? Não esquecer do seu real valor, porque às vezes naquele momento de tentar se encaixar e ser agradável, que é a intenção de Libra, a gente pode acabar se comprometendo com algo que não é tão legal. Então, evite essa coisa de querer diminuir muito o preço, né? A tendência é é que as exatamente pessoas isso. queiram barganhar muito mais e a gente acabe cedendo muito. Então, cuidado e atenção a esse Exatamente isso, ponto. muito bem pontuado, né? Então, inclusive, com essa semana já começa hoje, né? Com esse Uhum, aspecto, essa não é uma semana muito legal para você ter grandes iniciativas na questão financeira. E uhum, se você tem alguma coisa para vender, talvez seja o ideal você esperar um uhum, pouquinho, não vender essa semana. uhum. E em contrapartida, tem o outro extremo, que é bom para quem quer comprar, porque muito provavelmente as pessoas Exatamente. que não entendem os aspectos vão sair barateando seus preços. Então, pode ser que você Uhum. encontre o que você Boas quer comprar. oportunidades. Exatamente. Boas oportunidades. É. Fechou o meu raciocínio. Então, se você vai vender, tenha cautela, não venda Uhum. muito barato, porque ali na frente você pode conseguir exatamente isso. Você vai olhar ali, poxa, eu podia ter vendido por um preço melhor. Melhor. E, Uhum. em contrapartida, se você tem alguma coisa para comprar, dá uma olhadinha que talvez seja o momento de comprar aquele negócio que você quer ou precisa, Tá né? buscando. Exato. Ali à É... noite, só para falar também, só pincelar Uhum. esse aspecto aqui que tem uma Com oposição, que Júpiter. é da Lua Libra e isso com Uhum. Júpiter em Áries. E aí é só para você Uhum. cuidar, para não exagerar com sentimentalismo, gente, nessa segunda noite, e para não agir muito impulsivamente com as parcerias, sejam elas românticas ou não, porque é uma Não. oposição. A Lua em Libra, ela fala muito, né, de querer um relacionamento, querer se relacionar, de repente chamar ali Lua, ela fala também do passado, então de repente você quer trazer para conversa de noite alguma coisa lá que já passou e ali Uhum. acaba gerando um desentendimento. Então evita aí a segunda noite por volta das 8 da noite, né, Dê? Uhum. Exatamente. Perfeito. Já na terça-feira, né, Babi, dia 30, a Lua continua em Libra, então esse aspecto de boas negociações, de contato com pessoas, relacionamentos está favorecido. É, a gente tem um aspecto, né, ao longo desse dia, mais para o fim da noite, na verdade, com Saturno também, né, Babi, Uhum. que faz com que a gente tenha ali uma energia maior de estabilidade. Então, esse dia É um também aqui trígono, tem né? essa questão, é um trígono, exato, com Saturno em Aquário, que ele fala sobre essa questão de bater e discutir questões de longo e médio e longo prazo, né? Então, essa estrutura, ela é legal, ela traz essa energia de estabilidade. Então, não é um dia assim que a gente vai ter muitas emoções com resultados imediatos, mas é muito legal para que a gente tenha trocas para pensar em projetos para o futuro, né? Então, pode aí ter alguma ideia e tudo mais. Lembrando, sempre nessa energia da diplomacia. Outra coisa, a gente tem durante o dia alguns aspectos com a Lilith, né, Babi? Se tu quiser comentar um Sim. pouquinho mais, e com Kiron, que fala mais das São os emoções, aspectos né? lunares e são ali por volta de meio-dia, tá bom? A gente tem Uhum, dois aspectos que são aqueles que são mais desafiadores, que é uma uhum, oposição e uma quadratura. Uma com uhum, Quiron e a outra com Lilith. E elas ambas vão falar praticamente a mesma coisa. Coisas do uhum, passado, situações do passado que podem vir à tona para cutucar uma ferida que você já tem, ou uhum, então algo físico, gente. Se vocês sentirem alguma coisa
se sentir mal, doente de alguma parte do corpo, pesquisa fundo, né? Porque pode ser que isso tenha, sim, fundo emocional. Então, ou seja, se vir à tona nessa terça-feira por volta de 11 da manhã, meio-dia, pesquisa também a fundo a questão emocional relacionada ao que você sentir no físico. Mas, embora isso venha à tona, é uma ótima oportunidade de cura, porque essas coisas, quando vêm com Lilith e com Quiron, eles pedem a cura. Então, eles vão impulsionar isso também, esse processo de cura, tá bom? A É, Lene fez a pergunta ali, o que aham, é uma quadratura, né? Então, uma quadratura é quando dois planetas eles fazem um aspecto mais tenso, né? E esse movimento entre eles faz com que a gente tenha um impulsionamento, né? É uma dificuldade para nos mover, né? Para tirar a gente da zona de conforto e resolver esses conflitos. Então, a gente sempre pega a força de um planeta com o outro, nesse caso com Lilith, né? Que não é um planeta, mas enfim, é um asteroide. Então a gente uhum. acaba fazendo esses aspectos tensionados aí para gerar movimento e observar muito essas situações, né? Isso é muito Uma no mapa, coisa. Lene, só Uhum, explicando assim rapidinho. No mapa astral, uhum, quando você faz, você bota lá o mapa, você vai ver que os planetas vão formar um ângulo, né? Eles uhum, formam como se fosse um quadradinho mesmo. Isso é a uhum, quadratura. Eles formam esse ângulo que aí a gente fala que são ângulos tensos. A gente visualiza isso muito bem no mapa. Até se você, quando uhum, você fizer o seu mapa astral, você já consegue olhar. Se uhum, você vir um quadrado bem desenhadinho, tem alguma quadratura envolvendo algum planeta no seu mapa. E as uhum, quadraturas, como a Dê falou aí magnificamente, são aspectos mais tensos, né, Dê? uhum, uhum. Eu E queria não só a fazer algum quadratura comentário. também, né, Dê? A gente tem outros aspectos. Oposição também e tudo mais. Eu acabei me perdendo numa linha de raciocínio, que se voltar depois eu trago, mas eu tinha alguma coisa antes para pontuar, whatever. Foi. Desculpa então, né? Porque eu quis falar mais do Eu quadrado. sei. Mas Porque era se em a gente relação a entra. algo que tu tinha dito. Mas acontece, né, gente? Aqui por aqui a cabeça anda assim, essa loucura. Mas vamos lá. Daqui a pouco volta. Sim, Se voltar, já eu já. trago. Vai voltar. Sempre volta. Não, então aí falando só em referente a isso também, Uhum, tem uma coisa que é para você não se sujeitar àquilo que vai contra os seus princípios ou contra ao seu desejo, porque a Lilith fala de desejos muito profundos. Então, assim, uhum, durante esse período, essa quadratura, não se uhum. submeta a outras coisas que deixem o seu desejo de lado só simplesmente para você manter algum elo. É, Faça valer a sua voz E nesse período de aqui, 11 e meio-dia. e uma coisa que é bem importante, né? Já falando, Mercúrio tá em Libra, né? Acabou de entrar essa semana. Então a gente tem essa tendência a ficar mais aberto àquilo que o outro tem a nos dizer. E isso, inclusive, tá? É um aspecto que a gente tem que estar muito atento com a indecisão, né, Babi? Porque Libra, o lado sombra de Libra, fala desse aspecto de indecisão. E às vezes a gente pode se deixar levar muito pela opinião dos outros. Então aqui a gente tem que ter muito discernimento mesmo, trazer essa força de virgem mesmo que está pairando aí. Para quê? Para que a gente seja realista. E, tipo, será que isso que o outro está me dizendo realmente é válido? Será que isso realmente vai me acrescentar? Porque como a gente fica com um canal, digamos assim, mais aberto àquilo que os outros pensam, a gente pode se influenciar muito por isso. Por isso que aqui é muito importante a gente saber priorizar, né? O que realmente importa, né? Prezar muito pela harmonia, mas ao mesmo tempo a gente ter discernimento para quê? Para fazer valer as nossas vontades, porque Virgem quer melhorar, Virgem quer trazer a si mesmo como prioridade, né? Então a gente tem que usar isso com jogo de cintura. Eu acho que aqui inteligência social é mais importante, mas sem deixar de fazer valer aquilo que a gente precisa, né, Babi? Sim, senhora. Eu Aí acho a que gente vai para quarta. quarta-feira. Quarta-feira nós começamos o dia com uma lua fora de curso também, né, Babi? Sim, Manhã senhora. inteira praticamente, às sete h quarenta Uhum. e cinco da manhã até às 14h12. Então, a quarta de manhã é uma quarta para desacelerar, né? Não é muito legal para grandes compromissos, enfim, Exatamente. marcar coisas, né? Todos aqueles vieses da lua fora de curso que a gente tá cansado de falar aqui. Gente, Exato. olha, deem uma olhadinha no destaque de lua fora de curso, deem uma olhadinha no post da D, lua fora de curso, Uhum, que
Tá lá, o da D tá maravilhoso, tá bem explicadinho, tá lá colocando todas as datas, então deem uma olhadinha. Tem destaque meu, tem post Uhum. da D também falando sobre isso. Depois, normalmente a gente tem tentado colocar também, né, no dia, É, o caminho para chegar lá, né, D, no isso, post. Então, isso. só eu gosto sempre de frisar, como é pela parte da manhã, gente, sai mais cedo de casa, né, para evitar aqueles contratempos Uhum. todinhos. E vai ficar ali até as 2h15 da tarde praticamente. Então é um dia inteiro, É, uma manhã inteira, que algumas coisinhas, alguns contratempos, umas uhum. É, aborrecimentos talvez aconteçam muito falando sobre isso, por conta da lua é, fora de curso. é. E depois disso Aqui, ela ó, entra em escorpião. É isso? Escorpião, Escorpião, Uhum. às 14h12 da tarde ela já entra em Escorpião, que aí é aquele momento de mais profundidade, de silenciar, né? Aqui a gente pode ter uma tendência a querer olhar mais para dentro, ficar mais na sua, né? Não tanto com aquela abertura que a gente estava tendo ali em Libra. Que Certo. E aí, aqui na quarta e na quinta, a gente já começa com um aspecto, né? Você quer desenvolver esse isso. pensamento? Podemos, É, podemos. isso. A gente É tanto para quarta quanto para quinta, né, Ney? Na verdade, ele começa na quarta-feira já numa intensidade um pouco, né, um pouquinho menor, e o ápice desse sextil acontece na quinta. Mas a gente já começa a sentir ali fim de tarde, noite, na quarta-feira, né, Babi? Que é o Marte em Gêmeos fazendo um sextil com Júpiter em Áries, o que é um aspecto super positivo, né? Lembrando que sextil é Maravilhoso. fluidez, graças a Deus, amém, bem no meio da semana. Inclusive no dia primeiro, né, Babi? Lembrando que é o Aham. que a gente estava falando, um início de mês, né? Então, começar o mês com essa energia, já com gás para isso, né? Para fazer acontecer. O que é esse encontro, né? Lembrando que Marte é impulsos e Júpiter é expansão, alegria. Então, é um aspecto favorável de bom humor, de otimismo, né? De mais leveza. Só que Júpiter também fala de ética, fala de verdade, produtividade. É um dia que a gente está ali para colocar metas, tá? Acho maravilhoso. Primeiro dia do mês, usem essa quarta-feira ao favor, definam as metas que vocês querem alcançar, né? Mais uma vez trazendo essa energia de virgem, né? Praticidade, realidade e se encaminhando para essa lua crescente em Sagitário lá no final da semana, onde a gente quer expandir isso. Então, a quarta-feira, bem no meio da semana mesmo, é o dia para a gente determinar as metas e aquilo que a gente realmente quer conquistar. E por que que esse dia ele é tão importante, gente? Porque setembro ele começa com essa força, mas no meio de setembro a gente vai ter Mercúrio retrógrado. E Mercúrio retrógrado vai pedir para que a gente desacelere. Isso a gente vai debater mais na semana que vem, que é quando ele acontece. Mas então saibam que essa quarta-feira é um ponto chave para o mês todo, né, Babi? Para toda essa Sim. energia. Essa energia é muito boa, eu acho que é o melhor aspecto da semana, na minha opinião, é Com esse certeza. aspecto, né? Porque ele é um aspecto que impulsiona, ele bota para frente, ele expande. Então, assim, é excelente para produção, para oportunidade, é favorável para todos os assuntos que envolvam compras e iniciativas. Então, tudo aquilo que a gente tende a iniciar aí, além do mais, porque é uma lua nova, né? A gente vai estar na energia Uhum. de lua nova, que fala muito do plantio. Então, quem sabe o plantio de uma nova semente, uma nova semente a gente fala que pode ser uma nova ideia, pode ser um novo projeto, pode ser, enfim, inúmeras coisas. Então, a quarta-feira é um dia. Quarta-feira em menos intensidade, mas a quinta-feira é sensacional. E a Uhum. gente começar Uhum. o mês de setembro nessa energia de expansão é uma coisa muito boa. Então, como a Uhum. Dê bem pontuou, a gente vai ter sim um Mercúrio retrógrado ali na frente, então é bom você já agilizar no início dessa semana para você fazer aquilo que tem que fazer e acontecer. Mas eu vejo como uma expectativa muito boa, porque começar o mês com boas energias, com essa Uhum. alegria e essa expansão que esse posicionamento traz, já é um ânimo, né? Já é um gás, já é bem Uhum. diferente de como a gente começou o agosto. Então, Uhum. então já é É, realmente um suspiro pra gente, né? Aquele, dá exatamente. um respirinho aí. É. E falando também, a Dê falou dessa questão dos assuntos legais e jurídicos, né, Uhum. Dê? Então, frisar bastante isso, gente. Eu perdi, Dê, eu tô igual você, perdi um fio da meada aqui agora. Viajei na maionese, legal.
Não, Então, mas gente, é vou isso. continuar. É bom para protocolar, tá, pessoal? Se você está passando aí por algum Protocolos, tipo de pronto. processo, aqui inclusive, tá, pessoal, é favorável. Como Júpiter, ele fala do internacional, ele fala da expansão. Se alguém de vocês aí passa por algum processo de imigração, está passando por tirar a cidadania, enfim, protocolar alguma coisa nessa área pode ser bem favorável, né? Porque ele tem essa energia de expansão. Pode falar, voltou o fio da meada. Gente, era uma besteira que eu ia falar, mas é muito legal porque eu tinha esquecido. Agora eu lembrei. É porque dia primeiro é o dia da canela. Eu não Só tem tinha esquecido, canela! tava aqui. Eu tinha esquecido. Eu olhei e tá Abundância, aqui tudo na a minha ver com esse cara. Júpiter. Acho que quarta-feira é o dia da gente assoprar o pote inteiro de canela, porque tá com o Júpiter Sopra aí para expandir, não é só vários um potes de punhadinho. canela na casa inteira com muita felicidade, né? Pra trazer Exatamente. abundância pra gente. Quem não Abundância. conhece o ritualzinho, gente, dia primeiro a gente fala que é o dia de soprar canela em casa, pra trazer Uhum, abundância e prosperidade. Então, uhum. esse dia primeiro aqui na quinta-feira, a gente fazer isso. É perfeito, perfeito. E assim, né, Babi, aquela uma frasezinha, eu não sei qual é a frase que tu usa. Eu uso uma frase muito intuitiva, que eu acho que eu até errei ela, mas eu tinha ela anotada em algum lugar, mas que era quando essa canela soprar, a abundância aqui entrará. Quando essa canela soprar, a abundância virá para ficar. Algo do tipo, né? Algo, acho que é algo assim. Exatamente. Aqui em casa é a mesma coisa. Quando essa canela soprar, a abundância nessa casa irá entrar. A prosperidade nessa Aham. casa irá entrar. O que você quiser de bom Uhum. nessa casa vai Vai entrar. falando, faz a oração. Assopra, não lava a mão, tá, gente? Eu coloco na cabeça, não sei. Eu sei que não pode lavar a mão e não pode limpar Cara, por minha irmã faz 24 isso horas, também. é Ela isso. pega e faz assim, ó, no cabelo. Aí Eu fica o jogo cabelo meio tudo. amarronzado, assim, de canela. Bem Ai, linda, legal, cheirão. né, É um Carol? Se eu perfuminho de tiver. canela. Sim, é isso mesmo. Maravilhoso. Mas é Então, aí, né? A anotado, intenção. botaram um check nessa quinta-feira, que é a quinta-feira de você impulsionar o mês, não só a semana, né? Mas o Exato. mês de setembro. Em setembro. Perfeito. É, aí vamos para sexta, né, Babi? Sexta-feira nós começamos o nosso dia já com uma lua. Não, não começamos. Ela fica Não. fora de curso às 14h21 até às 19h40, né? À tarde. Então, Isso, ao durante a contrário tarde. lá da quarta-feira, que foi amanhã, Uhum, na sexta-feira a uhum. gente tem uma tarde inteira, né? De lua fora de curso. Então, aqui, né, final de semana, pega leve de tarde, sexta-feira faz o que precisa ser feito de manhã. Lembrando que a gente vai estar com essa energia, ainda vai estar com essa energia aí de Júpiter expandindo, só que com a lua em escorpião, então provavelmente a gente vai se sentir um pouco mais introspectivo, né? Apesar de ter energias para expandir, para ter bom humor, a gente pode estar olhando muito também para as nossas emoções, coisas que a gente quer mudar, coisas que a gente quer transformar porque Escorpião traz essa força, né, de mudanças internas. É, na sexta-feira, então, à tarde, pegar mais leve e tentar fazer tudo que tem para fazer da semana até a sexta-feira de manhã, né? Uhum. E, e à tarde nós também. Pode dizer, pode. Não, eu ia só falar a questão do. Mas pode falar, desenvolve o raciocínio que hoje tá difícil. Maravilhoso. Termina. Aí a Lua vai entrar em Sagitário, tá? Às 19h40 ela entra em Sagitário. Terminei meu raciocínio. Vai para o próximo tópico. Pronto, a Lua entrou em Sagitário, gente. Não, o que eu ia falar só é porque a gente tem alguns aspectos na sexta para cuidar com a questão das fake news, com mentiras, com falta de ética. Então, assim, tenham cuidado com esses assuntos. Pode ser até na Uhum, mídia que a gente veja isso, uhum. né? A Isso. questão das fake news aí. A questão do protocolar de documentos a gente continua, que Uhum, não é indicado nem lidar com assuntos legais. É um dia mais uhum. de rotina, não é mesmo? Rotinas, isso. A É, parte da noite, pode falar. esse é o aspecto de Mercúrio, né, com Júpiter em Áries formando uma oposição. Uhum. Ele acontece com maior intensidade à noite mesmo, mas como eles se encontram, a gente já vai sentindo isso ao longo do dia, ainda mais com essa lua fora de curso à tarde, ter mais atenção também, né, para não porque o que que acontece nesse encontro, né, gente? A nossa mente, Mercúrio é mente, Júpiter Uhum. é exagero. Só que como eles estão em uma tensão aqui, a gente pode criar na nossa mente coisas e nos contar histórias também, né? A gente pode ter uma tendência a dramatizar um pouco as situações, a achar que as coisas são muito
grandes e na verdade elas são pequenas. É a gente que está criando e expandindo isso negativamente no nosso pensamento. Então, cuidar aqui um pouco com essa questão da idealização, ilusão, né? Se contar histórias. Eu acho que esse dia é Não um só dia bem se legal contar, também contar essas histórias que a para os gente outros. criou para os outros, sabe? É. Fantástico Mundo de Bob, né? Exatamente. Essa é bem a definição, fantástico mundo de Bob, que a gente pode criar uma coisa, a coisa desse tamanhinho, mas na nossa mente ela virou um monstro, é impossível sair daquilo ali, e aí a gente acaba contando e falando isso. Por isso que é essa questão da fake news e mentira, né? A pessoa ela cria tanta coisa que aí ela vai externalizando. Então, essa sexta-feira existe essa tendência, inclusive para dispersão também, né, Babi? A mente Sim, fica tão assim que a gente não consegue focar em mais nada. Então, tô me sentindo assim, inclusive hoje, né? eu acho que a gente já Já antecipou já tá esse aspecto sentindo, uma tá semana, sentindo. Aham. Não. E aí, tudo gente, bem fora forte. isso, a gente tem também ali pela parte da noite, né? Uhum, A gente fala que também não é bom você aproveitar isso para ter uma DR, né? uhum, Então, só frisar é. isso, porque às vezes você vai lá tentar ter uma DR para consertar alguma coisa e o negócio começa a virar um bicho de sete Uhum, cabeças e o que você queria consertar acaba culminando numa briga terrível. Então, né, exato. exagerando coisas e situações, Uhum. e aí vai tomar aquela DR que não tem nada a ver. Então, ali na sexta-noite, gente, sexta-noite pra DR não tá legal, né? Não, né? É. Esse é o Sexta-noite dia não para é. falar o menos o possível. Fale menos o possível. Olha, aqui é maravilhoso para quem gosta de escrever ficção, né? Pega e escreve. Aham. Vai ver um Ou vai um filme, né, filme. Babi? Um filme de ficção científica perfeito, assim, ó, quanto mais viagem possível, porque daí canaliza isso para outro lado, né? Quem quer escrever Exatamente. aí aproveita essa força, porque a mente vai estar, ó, contando, A exagerando o mil por máximo. hora. E quem não tiver, né, tenha consciência de que aquilo que você está pensando não é tudo isso, não, tá? Pode ser esse aspecto influenciando aí na sua cabeça. Exatamente. Bom ter essa consciência, né? De que na Exato. sexta-feira o que você sentir pode não ter a intensidade do o que você realmente está Realmente sentindo. é. Exato. É bom para você trazer isso para reflexão. Hum, Aí vamos para o sábado, gente. Sabadão na agenda astromântica. maravilhoso. Sábado a gente tem Vamos Lua e lá. Sagita, que a Lua e Sagita é maravilhosa, Ah, gente. Né? ah, Maravilhosa, Lua em finalmente. Sagitário no Ai, graças a sábado, Deus. gente, trazendo assim um fim de semana bem leve, bem fluido, bom para tudo, Uhum. bom para comércio, bom para viagem, para deslocamento, para comunicação, para conversa com gente que está perto, com gente que está longe, né? Bom para Exato. esporte, atividades ao ar livre, aquela vibe Isso. toda muito sagitariana que ninguém Uhum. mais, ninguém menos do que uma sagitariana legítima para Dá falar. pra falar. Gente, esse sábado vai, pega a barraca e vai acampar. Vai lá fazer aventura, vai lá fazer a tirolesa, aproveita o sábado. Amiga, a Tá galera que é de maravilhoso. virgem vai ficar meio hashtag chateado com esse conselho, né? Não, O gente, de Sol em virgem não verdade. sei se curte muito uma vibe de acampamento. Não, mas essa lua em Sagitário vai estar bem para essa vibe, tá? Outra coisa, pessoal, lembrando, Sagitário é expansão, tá? Expansão de consciência, é expansão geográfica, é expansão da espiritualidade. Qualquer expansão. Aqui, esse final de semana, ele está muito favorecido. Quer fazer um retiro espiritual? Faça. Quer fazer uma viagem? Faça. Quer estudar, fazer algum estudo, mergulhar no estudo acadêmico, uma nova filosofia? Aproveita o final de semana para isso. Tá muito favorecido. Existem nuances, né? Só cuidado, porque Sagitário gosta também de um exagero, de uma festa, né? Pode aqui, ó, exagerar muito lá na balada, pode acabar tendo depois um exagero também de dor de cabeça. Acontece. Sagitário nessa Acontece. vibe. É raro, mas Mas acontece é com frequência. com frequência. Mas, gente, esse Sagitário, ele quer alegria. Então, uma lua crescente em Sagitário é essa expansão de muita Lua alegria, né? crescente em Olha que lindo, num Sagitário. sábado. Aproveitem, é produtividade, é proatividade. E aqui a gente lembra daquela energia, né? Porque essa lua ela reverbera para a próxima semana. Se a gente Semana. está aqui com essa questão de Virgem que fala de, ó, temos que ser pé no chão, realistas, o que que a gente quer fazer crescer, né? Quais são as nossas prioridades? Nesse sábado a gente tem a oportunidade de expandir as nossas prioridades. Então, com alegria, com leveza, né? Então, aqui, para quem está procurando um novo, estudar alguma coisa, aproveita. Quem quer se divertir, quem acha que não, realmente peguei pesado nessa lua em virgem, trabalhei demais,
né? Me dediquei super, uso o final de semana para descansar, eu sei que é super alto astral. Aqui, ó, ar livre, liberdade, aventura, fé, otimismo, tudo isso. Aproveitem. Pode falar. Me empolgo, ó. Isso é uma sagitariana empolgada com uma Eu lua em não tô Sagitário. querendo. Eu falo assim, a gente tá se perdendo nos raciocínios, então a gente tem que, né? Não vamos. Aí o que que acontece? Sabe o que que me veio aqui Ah, pra gente fazer nesse sábado? O que que você acha do sábado para um dia de mapa de manifestação? acho Porque ótimo, com né? esse Ele... sol em Virgem e Uhum, essa lua uhum. crescente em Sagitário, eu acho que vai Tudo ser a um ver. dia bem bacana para um mapa dos sonhos aí, hein? Com Gente, quem se certeza, Sagitário interessa quer em fazer metas. ou aprender a fazer um mapa dos sonhos aí, o que que você acha? Não sei, de repente Uhum. uma live explicando como fazer um Poderíamos? mapa Podemos. de Achei, manifestação? achei legal, amiga. Gostei da ideia. Vamos anotar. Daqui a pouco o pessoal comenta aqui, a gente põe uma Gente, enquete quem lá no quer? final e Quem quer vê. aprender a Podemos fazer um organizar. mapinha de manifestação? Se alguém quiser aprender a fazer o mapa de manifestação, já vai deixando aí no comentário, deixa Tá? uma mensagenzinha pra gente inbox, que talvez a Aham. gente role essa live aí num sábado pra gente A fazer Levi já junto. falou, a Mari já falou, maravilhosa. Já, ó, a Fabi já falou, já temos 3 votos aí, ó. Mais uma, Mari Então, também. Então vamos lá, acho que a gente, ó, todo ó, mundo. todo mundo tá querendo. Já temos Então, audiência, então acho que uma live no sábado a gente pode conversar. Inclusive, pra vou gente anotar fazer junto aqui esse mapa de esse mapa de manifestação. manifestação. Gostei. Então, Muito, tudo a ver, né? Porque esse Virgem quer realizar, esse Sagitário quer expandir, é metas. Eu sempre gosto disso, né? Não à toa, sou sagitariana, amo e como amo em ser essa virgem. Virgem, mas o Sagitário, essa é a minha semana. Vamos lá, se não sair desse papel, não sei mais quando pode sair, né, Babi? Mas, Sim, gente, uma coisa senhora. da mitologia, a representação de Sagitário, né? É a flecha, é o arco e flecha. E essa flecha é que Sagitário mira além, né? Ele expande, vai para longe. Independente de onde ele acerta, ele faz de tudo para alcançar. Então, a energia de Sagitário é basicamente essa: aquilo que a gente planta, aquilo que a gente coloca, a gente vai atrás desse objetivo com foco, com determinação. Então, realmente, o mapa de manifestações aqui é quase um mapa de realizar realizações, né? A gente está Já trazendo, quero. concretizar aqui esse vídeo. Achei ótimo, achei maravilhoso. Vamos daqui a pouco Então, mais pronto. notícias ao longo da semana. Sim, senhora. Mas aqui a Domingo gente não. também, Ó, um né? insight, né? Rolou aqui no meio da live, acho ótimo. Então, Domingo, Babi, continuamos com essa energia, né? Super favorecida durante o durante o dia. dia. Uhum. Bom para expandir a mente, mais uma vez, intelectualidade, né? Tudo isso. Aqui também uma coisa que Sagitário preza muito, gente, é ética e leis. Então também é legal para a gente protocolar e pensar. Claro que final de semana não é tanto para protocolar, mas mais para ler e entender sobre os nossos direitos diante das situações, né? Então, se você lá na quarta-feira protocolou alguma coisa, ou começou a pensar nessa possibilidade, talvez o domingo seja interessante para estudar sobre os seus direitos em relação a isso que você está Boa. buscando, né, juridicamente falando. Pode ser uma oportunidade Uhum. também. Aí temos um Isso. aspecto lunar, né, Babi? Isso, a lua em Sagitário quadrando Netuno em Peixes. E aí, gente, no meu pensamento, seria um bom aspecto para liberação de vícios, ou para Uhum, você pegar e utilizar a fé ao seu favor. Aí a gente também tem que ter aquele cuidado com ilusões, né? Porque uhum, como é uma quadratura, as quadraturas são nãos, né? Então, de repente, uhum, você criar uma expectativa de uma coisa e acabar se uhum. frustrando porque você percebe que foi alguma ilusão, alguma coisa nesse sentido. Ali por volta Exato, da 1h30 da tarde. Alguma exato, coisa para exato. desenvolver sobre esse aspecto de. Não, é mais uma questão mesmo de idealização mesmo, né? Porque Netuno ele sonha alto também, ele quer concretizar. E como é um aspecto mais tenso, pode ser que ele sonhe demais. E aqui com essa expansão de Sagitário, né? Netuno, apesar de Peixes e Sagitário, eles têm essa relação, né? Porque antes de Netuno existir na astrologia, quem regia Peixes era Júpiter também, né? Que rege Sagitário. Então tem muito essa conexão da fé. Então, às vezes, a gente está ali tão expandido, né? Na fé, naquela questão de acreditar muito, que a gente acaba idealizando um pouquinho. Aí alguma coisa pode acontecer ali por volta da 1h30 da tarde, que, opa, pede realidade, né? Chama Pede a pra. gente
vamos pro planeta Terra chamando, né? E aí É, a gente pode ter algum tipo de frustração mesmo, mas é bem isso que tu falou. É sobre confiar no invisível, né? Sobre ter fé, trabalhar para esse lado ao invés daquele lado da decepção e da frustração, né? Até exatamente, ver que o que porque. vier, aquilo que surgir, que vir à tona, de repente, Uhum, tá vindo para de repente você utilizar de outros caminhos. São só exato. outros caminhos para você chegar no seu objetivo. Às vezes você idealizou uma coisa que achou que ia ser fácil demais, e aí você Uhum, toma uma coisinha ali na frente e viu que não vai é, ser daquele jeito. Não vai ser daquele é. jeito, mas ele vai poder ser. É só você, de Uhum, repente, tomar um outro caminho. Pode ser que demore um pouquinho mais, mas demais. vai chegar lá. Mas, no geral, sábado e domingo maravilhoso, né? Acho que aqui é bem bacana realmente para planejar algum passeio em família, algum momento de diversão, fazer alguma coisa ao ar livre, bem favorecido, né? Viagem, É, muito bom. viagem, É... inclusive, eu até falei, só para falar com vocês, né? Assim, foi coincidência, mas o meu marido vai viajar bem no sábado. Olha só, Não, mas eu tava falando com ele, olha que legal, porque resolveu Uhum, viajar bem no sábado. Acho que minha mãe também uhum, viaja no domingo, se eu não me engano. uhum, uhum. E são dias fluidos, dias bons para Fluidos, isso, para você viajar, exato. você pensar nisso. E para estar com família, para você ter essa parte de lazer, de comunicação. Diversão. Uhum, que é essa vibe toda sagitariana, inclusive meu marido, Uhum, sagitariano também, né? é. Então, tu conhece, entende bem, né, Babi? Entende super bem desse signo. Mas, É assim, de bem verdade, diferente de você, porque o ascendente dele é escorpião, então assim, é mais mais profundo um profundo. pouquinho. É. Babi, outra coisa só no domingo à noite, né? Que a lua fica fora de curso, mas é super rapidinho, né? São Sim, alguns verdade. minutos, 9 minutos, olha que bênção. É, fica, não, um pouquinho mais, 12 minutos. É matemática maravilhosa, das 22h50 até as 23h02. 12 minutos aí de lua fora de curso, quase nem dá para sentir. Então terminamos a semana com a lua entrando em Capricórnio. Mas aí provavelmente a maioria já está dormindo. E aí segunda-feira começaremos já com essa força capricorniana. Ainda bem que começou a lua Produtividade. crescente, porque aí a energia da Exato. lua crescente em Sagitário que vai Tá. vigorar. O Capricórnio vai ficar mais contidinho É, isso ali, aí. eu acho. Exato. É, ele vai querer Nós produzir veremos aquilo que a as gente botou cenas para das sonhar, próximas né? semanas. É. Não, mas eu acho, é assim, né? A lua em Sagitário faz crescer, põe a meta, ainda mais uma lua crescente em Sagitário, tem tudo a ver, né? Ambas as forças Tem. da expansão, a gente coloca a meta e Capricórnio tem que fazer o quê? Trabalhar, vai ralar, porque nada daquilo que a gente sonha, se a gente não botar a mão na massa, acontece, né? Então é Nada, por isso que a nada. gente tem toda essa energia aí sempre sincrônica e o universo trabalhando a nosso favor. Então, acho que é isso, né? Essa semana, né, Babi? Acho que uma Sim, semana boa. Cleiton! O meu Oi, saudade também! Ah, é gente, é isso. A uma semana tá força super boa. fluida. Eu acho que assim, são poucos os aspectos que a gente tem de tensão, nada que seja Uhum, muito assim. A única dica que uhum, eu deixo para quem realmente tá mexendo com investimento, talvez não seja apesar da semana estar uhum. fluida, não seja o melhor momento para mexer, principalmente ali no início da semana, em coisas de É, médio e longo prazo. Talvez é. seja melhor deixar um pouquinho mais para Quarta-feira, frente. quinta. É, Quinta-feira até um dia bom, né? Se precisar resolver alguma coisa, na quinta-feira é um ótimo dia. isso, a partir de Mas quinta-feira a gente já tem essa energia bem, é. bem Só tranquilinha. sexta ali aquela questão da ética, né? Prezar bastante a ética, cuidar com as fake news, né? Às vezes quer fazer um investimento, vai lá e se empolga com alguma coisa de curto prazo e na verdade não é É, tudo aquilo, né? Alguma coisa assim. Mas no exato. mais, acho que tá super fluido, né? Aline, obrigada a você por sempre acompanhar aqui a gente. Muito obrigada, não só a ela, mas a todos vocês É, que estão todo assistindo. Eu mundo espero é que vocês estejam fazendo muito uso das nossas da dicas da live, é semana. Como a gente sempre fala, a gente faz com muito carinho, a gente faz muito pra carinho. gente e passa para vocês da mesma maneira que a gente vai usar. Então, assim, os aspectos Exatamente. que a gente acha que vão ser bons ou que vão ser desafiadores na nossa semana, a gente tenta passar as dicas de como a gente vai fazer com a gente, para vocês fazerem com vocês também.
né, Nê? Exatamente. Isso aí. E vamos voltar, né, aí para os stories com alguma informação sobre o sábado, mapa de manifestações. Agora a gente precisa conversar sobre isso. É, porque eu peguei ela de surpresa, aí agora o lado Total. dela virginiano vai me dar um esporrinho ali em Não, off. não. Pô, a lua tá em Sagitário. Ainda bem que tá em Sagitário. Ainda bem, Tô gente. brincando. Socorro, Então tá, Deus. pessoal. Tchau, gente. Muito Um obrigada. Uma beijo, excelente obrigada semana por para todo mundo que vocês. Um participou. beijo. Beijo. Tchau, tchau. Até mais.